Graças a Deus, gente. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho da Palavra de Deus para vocês, nos aprofundarmos nas Escrituras, né? Falarmos o que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém? O foco principal com essas lives é te levar a uma vida de oração em línguas profunda. Toda a minha vida é dedicada a isso. Levar pessoas a se envolverem com Deus mais profundamente. Levar pessoas a terem um relacionamento com Deus mais profundo. Isso se dá através do falar em línguas. Mas aí você me pergunta, Jandes, o que é o falar em línguas? Falar em línguas é uma ferramenta que você recebe quando você crê em Jesus Cristo. Quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe o dom de falar em línguas. Você recebe línguas do céu. E a partir daquele momento você pode orar em línguas, falar na linguagem celestial e orar o quanto você quiser ao Senhor nessa linguagem. Amém? Então, toda a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, é para levar pessoas a orar em línguas, levar pessoas a se aprofundarem, levar pessoas a serem profundas nessa ferramenta, que é uma ferramenta que o Senhor deixou para a gente, mas que foi um pouquinho esquecida, né, ao longo dos anos, com o passar do tempo. Muitas pessoas esqueceram dessa ferramenta. Eles falam, eles até usam de vez em quando, mas essas pessoas não têm uma prática profunda de falar em línguas na sua vida todos os dias. Porque todos os dias você pode falar em línguas, todos os dias você pode orar em línguas, toda hora você pode orar em línguas. Por quê? Porque quando o Senhor te deu esse dom, Ele já colocou em você, e ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar de você essa ferramenta. Ninguém pode tirar de você esse dom. Ninguém pode tirar de você essa graça que o Senhor deu para você na cruz, que é falar em línguas. Amém? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os benefícios do falar em línguas, sobre como falar em línguas nos beneficia, se eu orar muito em línguas, como você é beneficiado. Se eu passo 1 hora orando em línguas, como que aquilo vai transformar a minha vida? Amém? Então hoje eu quero levar vocês pelas Escrituras, porque para eu poder te falar dos benefícios do falar em línguas, eu preciso te levar para as Escrituras. Porque eu não posso ficar só nas minhas palavras, eu não posso ficar só no meu entendimento, eu não posso falar só no que eu já experimentei do Senhor nessa área. Eu preciso também te dar um entendimento da palavra de Deus. Porque toda doutrina, todo ensinamento precisa estar baseado na palavra. Se esse ensinamento, se essa doutrina, se uma doutrina que você recebe não está baseada na palavra, você precisa questionar. Você precisa ter um pé atrás com o que não está baseado na palavra. Amém? Então hoje eu quero ir um pouquinho mais profundo com vocês, com relação aos benefícios do falar em línguas, que são muitos, que são tremendos, que são profundos, que são bastante benefícios. Eu falo muito deles aqui com vocês, mas hoje eu queria falar coisas mais profundas para vocês. Eu espero que você que está me ouvindo, você que vai me ouvir, entre de cabeça nessa ferramenta, entre de cabeça nessa prática, para que você possa todos os dias se edificar, falar em línguas e experimentar os benefícios dessa prática. Amém? Jonathan está aí, Gabi Santos, Deus abençoe vocês. Amém. Então eu quero começar com Jesus, né? Então antes de falar de qualquer outra pessoa, é bom a gente falar de Jesus. O que Jesus falou sobre isso? O que Jesus falou sobre falar em línguas? O que Jesus mencionou sobre falar em línguas? Jesus disse assim: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Amém? Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui do falar em línguas é a capacidade do falar em línguas de nos libertar.
Jesus colocou falar em línguas do lado de expulsar demônios. Claro que lendo assim, né? Apenas lendo a Bíblia momentaneamente ou diariamente, no momento devocional, a gente não vai perceber nada com relação a isso, relação a falar em línguas, né? E expulsar demônios. A gente não vê nenhuma relação aqui apenas lendo esse texto. Mas, na prática, se você tem uma prática do falar em línguas constante, você vai experimentar o Senhor trazendo libertação para a sua vida. Porque o falar em línguas te edifica, e essa edificação alcança todas as áreas. Não foi uma, não foi duas, mas foram várias vezes que através do falar em línguas o Senhor me deu revelação de áreas da minha vida que estavam presas por demônios. E ao me dar a revelação de áreas da minha vida que estavam presas por demônios, o Senhor me libertou. Porque para o Senhor te libertar das trevas, Ele não precisa fazer muita coisa. O diabo é um ser das trevas. E um ser das trevas, ele tem medo da luz. Então, para o Senhor te libertar do diabo, sabe o que ele faz? Ele acende uma luz. Quando Ele acende uma luz, Ele te liberta. Quando Ele acende a luz da revelação no seu interior, o Senhor te dá a revelação do que está te prendendo. Então não importa o que está te prendendo. Quando o Senhor acende essa luz da revelação na sua vida, te dá um novo entendimento, te mostra a área que você está preso na sua vida, você é liberto. Amém? Então quanto mais você orar em língua, você vai experimentando libertação. Eu já experimentei várias libertações na minha vida. Libertações de demônios, libertações de doutrinas, falsas doutrinas, né? E libertações que eu precisava orar por algo, precisava repreender algo, né? E é muito bom experimentar essa libertação. É muito bom também experimentar cura, porque o falar em línguas nos ajuda nas nossas enfermidades. Falar em línguas nos ajuda nas nossas fraquezas. Amém? Vamos lá para Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas enfermidades. Algumas versões trazem enfermidades e outras versões trazem fraqueza. Eu vou ler aqui na King James para vocês. Versão King James. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Semelhantemente, também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Amém? Então, o que o Espírito Santo faz quando você está enfermo em uma área? Quando você está doente em uma área? O Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo te ajuda a ser liberto. O Espírito Santo te ajuda a sair de uma prisão. O Espírito Santo te ajuda a sair daquelas áreas que você não consegue sair por você mesmo. Amém? Você não consegue sair por você mesmo. Então você precisa da ajuda do Espírito Santo para sair dessa área. E aqui entra enfermidades físicas e enfermidades emocionais. Então existem enfermidades físicas que a gente não consegue sair. Então a gente consegue, através da oração em línguas, orar a Deus por essas áreas, porque a gente tem a fé para ser curado. E o Senhor nos dê estratégia que a gente precisa para ser liberto. Amém? E também feridas emocionais. Orar em línguas é também trazer cura para as nossas feridas emocionais. Semelhantemente, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo ora por nós. O Espírito Santo ora, o Espírito Santo usa essa linguagem sobrenatural que está dentro de nós para orar, para falar com Deus a respeito das nossas fraquezas, a respeito das nossas enfermidades.
Então, se você tem enfermidades, se você tem fraquezas, você não deveria estar correndo atrás de grandes congressos. Você não deveria estar correndo atrás de grandes pregadores. Você deveria estar no seu quarto, orando em línguas, se enchendo do Espírito Santo e orando ao Senhor para que Ele cure você das suas fraquezas. Porque melhor do que buscar refúgio nos homens é buscar refúgio no Senhor. Quando eu oro em línguas, eu busco refúgio no Senhor. 1 Coríntios 14:2 diz que semelhantemente, diz que quem ora em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Então quem está falando em línguas não está falando com os homens, está falando com Deus. Então orar em línguas é tirar a sua esperança do homem e colocar a sua esperança em Deus. Enquanto sua esperança está no homem, você vai no médico, você faz muitas coisas. Mas enquanto a sua esperança está em Deus, você se dedica em oração. Você está atrás de ferramentas, está atrás de chaves, está atrás de força para ser liberto nas áreas que você está preso. Amém? Vamos lá para a próxima? Então temos muitos benefícios, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre mais um benefício, que é esse benefício aqui, ó. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, que Deus sempre falado para os que o amam. Deus, porém, revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus. Então, outro benefício do falar em línguas é o benefício da revelação. Pessoas que oram muito em línguas são pessoas que têm muita revelação. Pessoas que oram pouco em línguas são pessoas que têm pouca revelação. Então, se você quer aumentar o nível de revelação na sua vida, o nível de compreensão do Senhor, o nível de entendimento da vontade do Senhor para a sua vida, você precisa se aprofundar 1 hora, 2 horas, 3 horas. O meu conselho para você é que você ore 4 horas em línguas por dia, para que a mente de Cristo seja ativada na sua vida. Você possa gastar uma boa quantidade de tempo nessa prática. Amém? Então, orar em línguas é uma chave de revelação. Pessoas que falam muito em línguas são pessoas que têm muita revelação. Amém? E o que é essa revelação? Essa revelação não é apenas revelação da Bíblia, mas é também revelação do seu chamado. Revelação de demônios que estão tentando te atacar. Revelação de coisas que vão acontecer no futuro que o Senhor quer que você ore agora. Então a oração em línguas, ela descortina a revelação em todos os sentidos, em todos os âmbitos da nossa vida. Então, se você precisa de socorro, de ajuda em certa área, né? Se você precisa ver algo que você não está vendo, ore em línguas, que o Senhor vai te levar. Amém? É muito bom ver coisas que a maioria das pessoas não estão vendo, ou ver coisas que você mesmo não via, e você agora sabe que você estava cego, mas agora você vê. Amém? Então falei que a oração em línguas traz libertação, falei que a oração em línguas traz cura, falei que a oração em línguas traz revelação. Mas eu quero te dizer por que a oração em línguas ela é tão eficaz nessas áreas. Por que a oração em línguas ela é assim na nossa vida, na vida de todo aquele que se aprofunda nessa ferramenta? É porque a oração em línguas ela foi gerada pelo Senhor. É o próprio Espírito Santo que está orando por você. É o próprio Deus que enviou o seu Espírito. É o próprio Espírito Santo que está orando por você, a perfeita vontade do Senhor para a sua vida. E quando o Senhor ora por você, quando o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, tudo que é de Deus na sua vida Ele vai trazer. Se é uma cura que você está precisando, Ele vai trazer. Se é uma libertação que você está precisando, Ele vai trazer. Se é uma revelação que você está precisando, Ele vai trazer. Tudo que Deus precisa trazer para a sua vida, Ele traz quando você se aprofunda nas línguas. Por isso que geralmente assim, a gente recomenda as pessoas orarem no mínimo 4 horas em línguas por dia. Porque orando 4 horas em línguas por dia, você consegue acessar todos os benefícios que essa ferramenta vai te dar. Isso é algo que a religião não pode te dar.
Esse é algo que num culto não vai te dar. Você precisa de uma prática, você precisa de uma constância, você precisa de uma profundidade. Amém? Então, por que os benefícios da oração em línguas são tão fortes e profundos? Porque é uma oração gerada pelo próprio Deus. E é uma oração que o próprio Deus responde para você. Amém? Por isso que Atos, no capítulo 2, a Bíblia vai falar assim. Atos, capítulo 2, a Bíblia vai dizer assim. Atos, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Preste atenção na ordem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ou seja, o Espírito Santo estava dando as línguas para os discípulos e não mudou. O Espírito Santo ainda continua te dando as línguas todo momento que você se abre, se disponibiliza a falar. Então você começa você começa 1 hora, 2 horas, 3 horas, não importa. O Espírito Santo está se enchendo do Espírito, está se enchendo da presença. O Espírito Santo está intercedendo, orando por você. A perfeita vontade de Deus. Amém? Então vamos se aprofundar nessa prática. Todas as lives, todos os meus posts estão aqui para te ajudar. Eu estendo a mão para você. Jesus estende a mão para você. Você precisa decidir hoje, entrar de cabeça. Os melhores momentos para a gente decidir se aprofundar na oração em línguas são momentos difíceis. Talvez você passou por momentos difíceis. Talvez você passou dificuldades. Então talvez esse seja o melhor momento para você começar a orar, não só 4 horas, como eu disse aqui, mas começar a orar 8 horas em línguas todos os dias. Sinta a mão do Senhor te chamando para isso. Não eu. Sinta o Espírito Santo. Se o Espírito Santo te pegar para essa visão, se o Espírito Santo te fisgar para essa visão, você vai ser profundo em oração. Amém? Eu quero ser grato a Deus por essa live, por esse tempo, por cada um de vocês que compareceram e ainda vão ver esse vídeo. Deus abençoe.